Olá, gente querida! Hoje é 25 de agosto, quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. E eu sinto uma grande alegria por mais uma vez compartilhar o texto do Santo Evangelho, a Palavra de Deus com você. Todos os dias aqui pelo canal do YouTube, por meio de podcasts, por meio da Rádio Maria, todos os dias estamos espalhando a Santa Palavra de Deus para que mais e mais pessoas tenham acesso à Palavra do Santo Evangelho. O texto desta quinta-feira é tirado de Mateus capítulo 24, versículos 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o texto do Santo Evangelho de hoje faz parte do chamado discurso escatológico do Evangelho de Mateus. Os capítulos 24 e 25, aí temos o discurso escatológico. Na verdade, na igreja primitiva, nesse momento, muitas pessoas estão com a sensação de que o Senhor voltará em breve e haverá a vinda gloriosa de Jesus. Eles esperavam para muito breve, muito em breve, haveria a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos especulavam, como hoje ainda, quando será o dia? É hoje? É amanhã? É no próximo mês? É no próximo ano? 2012, 2020, 2000, quando será? Quantas especulações já foram feitas ao longo da história? O que é que Jesus responde? Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E Jesus conta duas parábolas. A parábola do ladrão, que vem numa hora inesperada, e a parábola do administrador fiel e prudente. Olhemos então com um pouco mais de atenção. Ficai atentos, não sabeis em que dia virá o Senhor. Desde sempre, nosso Senhor Jesus Cristo fala da sua vinda gloriosa como juiz e Senhor da história, mas nunca respondeu a pergunta sobre o como, nem muito menos sobre o quando.
estas agitações, estas especulações não fazem parte do universo de Jesus. É aí que Jesus conta a parábola do ladrão. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, o dono da casa iria permanecer acordado, vigiaria para que sua casa não fosse arrombada. Jesus faz a comparação da sua vinda gloriosa com a vinda inesperada de um ladrão. Obviamente, aqui Jesus não faz a comparação com o agir do ladrão, com o modo como o ladrão opera, não. A comparação é simplesmente com a forma inesperada, com a hora inaudita. Na hora em que menos se espera, o ladrão chega e pega a todos desprevenidos, despreparados. Assim será a vinda gloriosa do Filho de Deus. Mas Jesus conta uma segunda parábola. A partir do versículo 45, começa a parábola do empregado fiel. Jesus começa a falar de uma espera vigilante, fiel e operosa. Quando Jesus disse esta palavra, os apóstolos a acolheram. Mas depois, no período em que Mateus escreve o seu evangelho, pelo ano 80, as comunidades mateanas estão vivendo o auge, o ponto alto dessa expectativa em relação à parousia. Nós podemos recordar, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ali São Paulo já apresentava a iminência da parousia. Para Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta, 1 Tessalonicenses, que é do ano 51, para ele, o retorno glorioso de Jesus Cristo iria acontecer muito, muito em breve. No discurso escatológico do Evangelho de Marcos, capítulo 13 de Marcos, o acento é posto sobre a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Para Marcos, a destruição de Jerusalém e a destruição do templo são sinais grandiosos do início desta era nova que Jesus inaugura pela sua vinda gloriosa. Já no Evangelho de Mateus, nós estamos no ano 80. Qual é a frase principal desse discurso que lemos hoje? Meu Senhor está demorando. Meu Senhor está demorando. Isto é, enquanto que em 1 Tessalonicenses havia uma expectativa da iminência da parousia, a vinda gloriosa de Jesus estava para acontecer a qualquer momento, em Mateus, o sentimento é contrário. O meu Senhor está demorando. Isto é, há um processo de adiamento da parousia. É por isso que agora temos muitas possibilidades de resposta. Já que Jesus está demorando, a pergunta das comunidades cristãs é: como é que nós vamos nos comportar? Alguns optaram pelo caminho do relaxamento moral. Jesus está voltando, vamos aprontar. Aprontar tudo. Muita bebida alcoólica, muitos comportamentos imorais no campo da sexualidade, todo tipo de injustiça, todo tipo de iniquidade, exploração dos outros, violência, agressividade. É um momento de relaxamento moral porque o Senhor está demorando. Houve também um processo de esfriamento do carisma, um esfriamento do primeiro amor. Preguiça espiritual, assídia, uma distração grandiosa quanto aos compromissos da própria fé, da vida de oração. Mediocridade. Outros optaram pelo rigorismo, pela fuga do mundo, ou por uma adequação plena ao mundo. Alguns optaram pela fuga do mundo, outros
se adaptaram completamente ao mundo, aquilo que é a proposta do mundo. Alguns se instalaram plenamente na história, outros negaram a história. Percebam que diante da expectativa da vinda gloriosa de Cristo na parousia, as respostas são as mais variadas. Jesus então fala de um empregado fiel. Esse empregado fiel espera acordado, de modo vigilante, de modo operoso, cuidando da casa, alimentando os trabalhadores, tratando bem a todos, cuidando bem da sua casa, cuidando bem da sua vida e da vida dos outros. Feliz o empregado fiel que estiver agindo assim, mesmo tendo clareza de que o Senhor está demorando. Finalmente, Jesus fala de um empregado mau, versículos 48 a 51. Um empregado mau que se embriaga, come, bebe, bate nos seus companheiros, age com violência. Ele não sabe esperar o Senhor voltar de modo vigilante, fiel, bondoso e de forma operosa. O que Jesus quer nos dizer é que a salvação ou a perdição eterna dependem também das escolhas da nossa vida presente. Meu Senhor está demorando. Como é que eu ajo? Como é que eu me comporto? E hoje, na nossa vida cotidiana, tendo a clareza de que a parousia foi adiada, não sabemos o dia ou a hora em que o Senhor voltará. Não conhecemos o tempo da vinda gloriosa do Senhor. Como nós nos comportamos? Como anda a nossa vida de oração, o nosso compromisso familiar, o amor aos pobres, a dedicação e o cuidado com os últimos dos últimos, a leitura da palavra de Deus, a vida sacramental, o cuidado com a caridade e com a justiça, a busca sincera da santidade? Nós poderíamos fazer listas e mais listas, listas e mais listas aqui. Como nós nos comportamos, tendo consciência de que o Senhor está demorando a voltar? De forma fiel, prudente, operosa e sábia? Ou como o empregado mau, que age com leviandade e destrói a sua vida e a vida dos outros no seio da comunidade eclesial? Vamos refletir um pouquinho sobre isso no dia de hoje, porque as nossas decisões, as nossas opções, o caminho que trilhamos, a estrada que tomamos, isso tem uma dimensão de eternidade. Isso tem uma dimensão de vida eterna ou de perdição eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, o que está em jogo não é qualquer coisa, é a nossa salvação eterna. É a graça de, pelo resto da nossa existência, para sempre, pelos séculos dos séculos, estarmos na bem-aventurança, na felicidade eterna diante de Deus, ou na perdição mais definitiva. O inferno é a solidão, é o ódio, é a ausência de Deus. O céu é a fidelidade, é a comunhão com Deus, é o amor a Deus e aos irmãos, permanecer em sua presença e louvá-lo pelos séculos eternos, juntamente com Maria Santíssima, todos os anjos e santos, cantando o canto que não tem fim, dando glórias ao Deus da vida. Mas tudo depende do nosso comportamento, das nossas decisões, das nossas opções. Não basta dizer, Cristo Jesus morreu na cruz por nós. Fomos salvos por Ele. Fomos redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos pessoas novas, redentas, mas nós estamos nos comportando, vivendo como pessoas redimidas e salvas? O que fazemos com o caminho da nossa existência enquanto esperamos a parousia, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor? Este é o tempo da igreja. Este é o tempo da missão. Este é o tempo do testemunho. Nós estamos no mundo
testemunhamos o Evangelho de forma vigilante, fiel e operosa, mesmo sabendo que nós não somos do mundo. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.